Até a próxima semana, então. Tudo que você faz no programa, te curto bastante, então eu queria te fazer um presente original. Queria te dar essa cesta de flores. Que gracinha, Dan. Gostou? Minha mãe vai adorar, ela adora fazer enfeite de Natal. O pessoal usa isso para fazer enfeite de Natal, né? Pinhas, é bonito mesmo. E daí? Mas para aí, você falou flor? É flor. Mas isso aqui não é flor, Dan. Não, se você não acha que é flor, não? Não, flor é outra coisa. Olha ali, flor é aquilo que tem pétala, tem cheirinho. Nem cheirinho tem? Ah, pra você não é flor, não? Não. Sei. Quer dizer, é uma flor, então, fora dos padrões convencionais, você concorda? Não tem pétala, não tem cheirinho, etc. É. Pois bem. Então tá bom, eu vou explicar para você que isso aqui também são flores, são as flores do pinheiro. Vou explicar para você e para todo mundo. Senta aí, me assiste, que nós vamos nos entender. Tá legal. Tá bom? Depois tá você legal. leva as flores para casa. E Tá leva bom. as flores convencionais também. Tá bom, Tá obrigada. bom? Até mais. Pois é, pessoal, vamos falar sobre flores não muito convencionais, né? Quer dizer, o que a gente chama de uma flor convencional? É essas comuns que vocês conhecem e que normalmente, quando amadurecem, acabam dando frutos, não é? E os frutos cortados revelam no seu interior sementes, não é assim? Então você encontra sementes, normalmente, no interior de frutos. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que existem flores que não são convencionais, como eu disse para a Luciene. Uma vez, eu vou esclarecer isso para vocês contando uma história. Uma vez eu conversava com um senhor que trabalha no campo, uma pessoa que não teve chance de frequentar a escola, e nós estávamos perto de uma planta, de um pinheiro, né? Como esse que está aqui, esse pedaço que está aqui sobre a mesa. E na nossa conversa sobre plantas, ele virou-se para mim e disse: isto é a flor do pinheiro, não é, seu Dan? Eu disse: flor do pinheiro? Mas como é que você sabe isso se normalmente flor não é esse o padrão que a gente conhece, né? Então como é que você sabe que isso é uma flor? Aí ele respondeu: bem, é porque quando ela se abre, a gente encontra dentro dela as sementes. E uma flor, quando evolui, quando se transforma, vai formar sementes. Aí eu fiquei pensando que como é bom observar a natureza e aprender pela própria observação, não é? Aí eu disse a ele: mas espera aí, a flor não deveria dar um fruto? E no fruto não deveria estar a semente? Ele disse: bem, mas o que aparece primeiro na planta, no pinheiro, é essa estrutura. Ele disse: para mim isso é flor. Só que ela não forma fruto, ele me respondeu. Mas quando ela se abre, já aparecem sementes. Eu disse: então você acha que é uma planta que tem uma flor esquisita, que forma semente, mas que não chega a passar pelo estágio de fruto? Ele falou: é o que eu acho. Eu disse: pois é, um homem sábio que entende os segredos da natureza, tá? Essas são as flores dos pinheiros, não é? As flores que eu quero oferecer para a mãe da Lu fazer os enfeites do próximo Natal. Esse aqui é uma pinha, digamos assim, de um pinheiro que não existe no Brasil. E se eu agitar isso aqui com muito cuidado, né? Olha as sementes. Eu vou tentar chacoalhar. Veja as sementes caindo. Vocês conseguem observar aí? Olha lá, ó. Não é? Sementes caindo. Olha ali. Elas descem e fazem um movimento muito curioso. Eu vou soltar algumas a mais aqui para vocês olharem. Olha, com muito cuidado. Ó. Presta atenção. Bem devagarinho eu vou soltando, ó, as sementes que saem daquela flor de pinheiro. Em detalhe, observe uma delas aqui, veja, ela é uma semente alada, portanto uma semente que tem uma adaptação para ser levada pelo vento. Com esta ala da semente, ela é levada pelo vento, tá bem? E quando isso cai no solo, germina, formando um novo pinheiro, tá bem? Portanto, vejam bem, nós estamos falando de flores não convencionais. Agora, estas flores se distribuem assim no pinheiro. Nessa extremidade você encontra as chamadas flores masculinas, que são menores, e elas formam o chamado grão de pólen do pinheiro. Estão vendo aí na pontinha? São as flores masculinas. Esta grandalhona é a chamada flor feminina. Então, o grão de pólen é levado da flor masculina para a flor feminina quando ela ainda é muito pequena, quer dizer, quando ela é ainda verdinha na planta. Aí ocorre uma fecundação da masculina, não é? Da feminina pela masculina, ocorre, portanto, esta aproximação que vocês estão vendo aí na câmara, né? O pólen cai na flor feminina, as sementes se desenvolvem e esta flor não evolui para fruto e quando ela se abre, como vocês viram, liberta, portanto, as sementes. Agora, você deve conhecer uma coisa muito gostosa que eu trouxe aqui para mostrar e que nós vamos conhecer bem na época das festas juninas, que é o pinhão. Então, na verdade, o pinhão não passa de uma estrutura semelhante a esta aqui, só que comestível. Quer dizer, estas sementes que você viu, que neste caso não são comestíveis, no pinhão se desenvolvem muito e acabam sendo usadas para alimentação. Então vejam como é que é a flor do pinheiro do Paraná. São essas que vocês veem aqui, vejam, quando pequenas. E ainda estão secas, porque não é época de formar isso, eu não encontrei ao vivo, não é?
Essas são as flores femininas, que vão crescer muitíssimo. Vejam nessa extremidade a flor masculina. Então, da flor masculina sai o pólen, que fecunda a flor feminina, e nessa fecundação vão surgir os pinhões. Vejam então aqui os pinhões quando eles estão crescidos e já numa flor rompida, em que as sementes já foram caindo. Vejam lá, olha, vou tentar destacar um pinhão para vocês observarem com cuidado. Vejam, olha. Há, portanto, sementes comestíveis, o pinhão, e no meio deles uma série das sementes que não se desenvolveram e que não são comestíveis. Tá bem? Portanto, o pinhão é uma semente de pinheiro, mas uma semente que não se forma em fruto. É uma semente chamada nua. Daí surge um nome importante na classificação destas plantas, não é? Que é um nome que vem do grego. Essas plantas se chamam gimnospermas. A palavra esperma significa semente. Gimnos significa nua. Quer dizer, a semente é nua, porque, como vocês viram, basta você agitar a flor seca para que a semente se desprenda. E não há fruto, não existe uma urna circundando este fruto. A semente, portanto, é nua. Ao contrário das plantas que formam sementes, como essas que estão sobre a mesa, não é? Por exemplo, o tomate, o pimentão, que é um fruto, vocês podem ver as sementes do tomate e do pimentão. Essas sementes se encontram numa urna, que é, na verdade, a parte feminina da flor desenvolvida, é o ovário desenvolvido. Então, quando você encontra a semente numa urna, que é o fruto, você chama essas plantas de plantas angiospermas, que significa plantas cuja semente, esperma, se encontra dentro de uma urna. Angion significa em grego urna. Então nós poderíamos separar hoje, aqui no nosso revistinha, duas categorias de plantas que vocês perceberam comigo, né? As plantas com flores e que evoluem para frutos convencionais, e dentro dos frutos você encontra sementes, e as plantas sem os frutos convencionais, plantas com flores diferentes, não é? Do padrão diferente do que você conhece, mas que também dão sementes, tá bem? E agora, para a gente introduzir um assunto para um outro dia que a gente vai poder discutir com vocês, vejam que vocês devem conhecer na natureza as chamadas plantas que nem flores formam e cuja reprodução se dá por uma maneira um pouco diferente. Vocês têm aqui dois conjuntos, vejam. Isto aqui são os musgos. Os musgos são plantas que não produzem flores. A forma de se reproduzir, vocês verão um dia, quem sabe, comigo mais tarde. Mas não é flor. Eles formam no máximo uma pequena cápsula, na extremidade da qual se forma uma espécie de poeira que depois germina formando novos pés de musgo. E uma planta muito conhecida e que você jamais vai ver com flores é a samambaia. Se vocês olharem comigo atrás da folha da samambaia com muito cuidado, vocês verão manchas escuras. Esses pontos são pontos que formam os chamados esporos da samambaia, que também, caindo em solo adequado, germinam e formam estruturas que vão dar origem a novas samambaias. É por aí que a samambaia vai se reproduzir, não é? Portanto, não é com flor, é com uma estrutura um pouco mais primitiva. Musgos e samambaias são plantas um pouco mais primitivas e que, portanto, ainda não têm flor na sua organização. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham, então, compreendido esse assunto das plantas sem flor e das plantas com flor. E, dentre as plantas com flor, duas categorias, as chamadas angiospermas, que formam frutos e sementes dentro desses frutos, e as gimnospermas, que formam sementes nuas sem frutos. Até uma próxima oportunidade. Não, gente.